Tabela do Fortaleza desenhada, volta para a segunda divisão materializada, e o Fortaleza conhece seus caminhos nesse retorno, depois de tantos anos, à Série B do Campeonato Brasileiro, e um retorno com enorme obrigação de voltar imediatamente. A condição financeira que o Fortaleza construiu nos últimos anos não permite ao Fortaleza 2 temporadas consecutivas de Série B. O clube queimou ativos, queimou o seu patrimônio que construiu, porque a base do patrimônio construído pelo Fortaleza foram jogadores, e para poder sobreviver em 2026, o Fortaleza foi abrindo mão, um a um, para fazer dinheiro, para com o dinheiro trazer oxigênio, para com o oxigênio poder respirar e viver esse ano de 2026. A gente analisa essa tabela às vésperas de um clássico em que o Fortaleza negocia Moisés, que nem estava nos planos de negociação do clube, tamanha a urgência financeira. E antes da gente mergulhar jogo a jogo, falar do início da tabela, os corredores poloneses, os momentos mais difíceis, a reta final, a gente vai analisar todas as partes da tabela do Fortaleza. Mas nesse caso, eu acho que a gente tem uma missão inicial, Minhoca, que é apontar para aquela janela que está aberta antes da 19ª rodada, lá no cantinho desse slide, antes do jogo contra o Vila Nova. O que é que significa aquela janela aberta? Que nas 18 rodadas anteriores, o Fortaleza vai ter o elenco que fechar e que tiver regularizado até o dia 3 de março. Por que eu sublinho tanto esse tema na abertura do vídeo do Fortaleza? Porque o que a gente assiste até aqui, Minhoca, é uma mudança profunda de perfil de elenco. Se você pegar quem saiu do Fortaleza com quem chegou, é uma mudança brutal de perfil técnico, de história no futebol, de carreira e de idade. Os reforços que chegaram do Fortaleza são jovens jogadores, alguns bem interessantes, bem promissores, mas todos muito jovens. E ainda pouco ou quase nada testados. Não vai ter muito tempo. Vai ter aí o jogo contra o Ceará, que vai ser 24 horas depois que a gente está gravando esse vídeo, e possivelmente as semifinais e finais do estadual. Mas a janela fecha antes do desfecho do estadual. É uma preocupação a mais para o Fortaleza, Minhoca, esse calendário que tinha como previsão original 12 jogos até a parada da Copa do Mundo, só que os clubes escolheram jogar durante a Copa, então são 18 jogos. Um turno inteiro disputado com o elenco que tiver fechado até dia 3. Eu acho o Fortaleza verde nesse momento, Minhoca, nessa transição. Por exemplo, perdeu Moisés. Quem joga? Respostas que nem prontas a gente tem, né? A gente não tem nem ainda um lastro dessa possibilidade, porque, por exemplo, o Vitinho, né, que foi contratado, que é um ponta e tudo mais, ele ainda não jogou, pelo menos até o momento dessa gravação aqui, não entrou em campo. Então, estava jogando exatamente no Campeonato Mexicano, tem até bons números, o Campeonato Mexicano, queira ou não, é um parâmetro interessante, mas aí é jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, então, até lá a gente não sabe. Claramente o Fortaleza vai ter possivelmente um dos melhores elencos, se não o melhor elenco da Série B. Isso é fato. A questão toda é como esse time vai estar testado. Porque, e aí pegando, por exemplo, uma posição específica, Fortaleza até agora, até esse momento que a gente está gravando aqui, ele não tem um lateral esquerdo sequer. Não tem um lateral esquerdo sequer. Então ele está improvisando, jogando ali com 3 zagueiros para ter que jogar com o Crispim como ala esquerdo, como foi na época do Vojvoda. E o lado direito, por exemplo, que é só o Mailton, o Fortaleza só tem um lateral direito. Chegou agora o jogador Paulinho, né? Paulinho Babilônia, um jogador que se destacou na base do Vasco. É um jogador que tem 2 jogos no profissional e que, até então, não tem nenhum tipo de possibilidade e acho que nessa reta final do Campeonato Estadual não vai ser a prioridade, vai ser o Mailton. Então, a depender do contexto que se desenha, se o Paulinho for, por algum contexto, por uma suspensão, por uma lesão que o Mailton possa ter, ser acionado e não corresponder, vai ter que jogar todos esses 18 jogos
com um lateral direito que talvez não esteja pronto, pelo menos se imagina. Então, esse período que vai se fechar no dia 3, Fortaleza ainda tem lacunas no elenco, tem a questão do reserva do Barreiro. Claro que, por exemplo, o caso do Moisés que você traz, Fred, esse começo de ano, eu acho que até se fosse lá, né, tal qual tinha tido a saída do Matheus Pereira, que foi para o Corinthians, outros jogadores, o cara ia estar lamentando hoje. Mas pelo que o Moisés entregou até então, até o torcedor disse, não, beleza, até porque deve ser uma possível boa venda, e se especula que é 3 milhões de euros que o Fortaleza possa ganhar nessa negociação, ou pelo menos parte desse valor, queira ou não, bem significativo, mas é um time que a gente ainda tem no papel. Até agora, o que foi entregue até agora para o torcedor que está muito chateado por conta de toda a temporada de 2025, que o Fortaleza entregou muito abaixo, não teve ainda um momento que o torcedor, tipo assim, vai dar certo, vai funcionar, Carpini é o treinador ideal, então tem muita coisa em aberto ainda no Fortaleza, está tudo muito ainda embaçado, nada se apresenta de maneira consistente ainda da equipe dentro de campo. Só tem realmente o fator de ser o maior orçamento da Série B, de ser um clube que tem trazer um jogador como o Mailton, que foi destaque da Série B do ano passado, que tem um Ronald, que tem um Rian vindo aí, mas todos jogadores que é tudo na base da teoria, como era o Fortaleza do ano passado, é bom lembrar. O Fortaleza de 2025, apesar de ter jogadores numa faixa etária mais elevada da idade, tinha muito mais aquela coisa do não, pode dar certo, isso aqui é um dos melhores elencos da Série A, e a gente viu que viu do ano passado. Então, eu acredito que vai precisar ainda demonstrar dentro de campo para fazer jus a essa projeção de uma equipe favorita a subir para a Série A. Concordo com 90%, Mioca. Só tem algumas dúvidas se vai ser o melhor elenco da Série B. Hoje não é. Hoje não é. Concordo, nisso eu concordo. Porque assim, até porque, repito, com o Pochettino, com Moisés, dificilmente não seria, mas já não tem Moisés. A dúvida é se ainda perde gente. Barreiro e Pochettino ficam? Realmente ficam? Se ficarem, de fato, você tem uma chance grande do Fortaleza, com as reposições, ter o maior elenco. Só que a gente não sabe o que ainda vai perder. Porque a Série A tá rolando, então é assim. Opa, tô precisando, quem é que tem? Eita, o Fortaleza tem Moisés lá, tirou. Eita, pô, Pochettino tá ali, vamos lá. O Fortaleza tem o risco de ser alvo, né? E o problema é que você vai sendo alvo sem tempo de reposição. Se ele perde Moisés, ou se ele perde Pochettino, por exemplo, antes do dia 3, pode ser um golpe duro para reposição. Tá? Mas não tenho dúvida que incapacidade e até do que ficou era o melhor. Mas mudou consideravelmente, segue essa mudança. Agora a gente vai para a tabela propriamente dita. O Fortaleza tem uma ótima estreia de campeonato. Quando eu falo estreia, não é só o Botafogo fora, é o recorte que a gente está fazendo nesses vídeos. As 4 primeiras partidas do Fortaleza são excelentes para largar bem, para acalmar, para estar em plenas condições de jogar o campeonato desde o começo, dentro do G4, do G2, do G6. Botafogo de São Paulo fora. Cuiabá, aí vem para 2 jogos em casa, que eu acho ótimo esse tipo de largada. Eu acho essa largada a melhor que tem. Você faz um fora, ainda mais um de dificuldade moderada, que é o Botafogo de São Paulo, vem para 2 em casa. Cuiabá e Juventude. O Juventude, ele é um time de 2 faces, né? Em Caxias ele costuma ser muito mais perigoso do que fora de casa. Depois volta para São Paulo para pegar o São Bernardo e segue numa tabela bem moderada. O início é dos melhores, né, Cássio? É difícil a gente ver um início tão interessante, até na distribuição não só dos times, mas dos jogos dentro e fora de casa, como é esse início do Fortaleza. Tá? 4 jogos muito acessíveis para a largada. Botafogo fora, aí essa sequência aí, Cuiabá, Juventude em casa e depois São Bernardo fora. Fred, nesse sábado de plantão aqui que a gente fez esses vídeos com com o playoff da segunda divisão, a polêmica das cotas, as cotas das principais forças da região nessa Série B, eu digo isso porque a gente gravou do Sport e tem um momento aqui que foi muito parecido, que é a primeira para a segunda rodada. O que a Copa do Nordeste vai representar para o Fortaleza? Porque você falou, você foi linear, você falou da Série B, você foi analisando a tabela sem pontuar os outros jogos que ele tem antes. Ou seja, tem uma Copa do Brasil importante antes, tem 2 jogos da Copa do Nordeste. O Fortaleza não é um clube que está
com a seca de títulos na Copa do Nordeste. Pelo contrário, os 3 títulos do Fortaleza são todos de 19 para cá. 19, 22 e 24, ou seja, não tem uma ânsia de conquistar, por exemplo, o Náutico, que nem está na Copa do Nordeste, que nunca ganhou, o Sport, que não ganha desde 14, o Vitória, que está na Copa do Nordeste, está na primeira divisão e não ganha desde 2010. O Fortaleza parece não ter isso, mas ao mesmo tempo está na competição e vai ser um favorito natural a competição. Até que ponto esses 2 jogos da Copa do Nordeste ali, que Fortaleza será esse entre o jogo em Ribeirão Preto contra o Botafogo e o jogo no Castelão vou deduzir que o Castelão já vai ser a casa de Ceará e Fortaleza nessa Série B, né? Embora o início de ano tenha sido no PV. E esse jogo no Castelão contra o Cuiabá. Eu estou só apontando isso porque de repente pode ser relegado. Por isso que eu falei, não há uma seca de títulos no Fortaleza para dizer, a gente vai jogar aqui e se mais para frente chegar nas fases finais, a gente bota os principais até lá. Como não tem tanta pressão, dá para ser um time normal. Na hora que a gente fala da montagem do Fortaleza e vocês estavam debatendo, você e Minhoca, debatendo sobre o tamanho do favoritismo do Fortaleza para essa competição e para essa largada que parece proveitosa, eu concordo com a linha do elenco, tá? Assim, a gente está avaliando, a gente está fazendo esse vídeo no dia 7 de fevereiro e o Fortaleza continua perdendo peças. Tipo, a gente gravava no dia que a saída de Moisés era iminente. Aí Pochettino fica, a gente não faz a menor ideia se daqui até esse início da Série B, se Pochettino permanece na segunda divisão. Mas a questão é que, mesmo com a saída dessas peças, o orçamento do Fortaleza, Fred, ele prevê, na verdade, uma receita operacional de 182 milhões de reais. Saiu aquele de 225, mas 225 é juntando com empréstimo, né, que é empréstimo para pagar rolagem de dívidas. Se você desconsiderar esse número, e eu acho que tem que desconsiderar, o Fortaleza tem, até porque o do Ceará é 166 sem isso. E o Ceará também vai precisar de 29 milhões para fazer também pagar as dívidas. Então, para comparar números dentro de patamares regulares, ou seja, a receita operacional do Ceará de 166, esse mesmo cenário de Fortaleza seria de 182, o que ainda é, por muito, a maior dessa competição. Porque o segundo é o Ceará, com 166, e de todo mundo que saiu, o terceiro lugar é um empate entre Goiás e Sport com 60. A do Sport pode crescer se vender Zé Lucas. Mas se crescer, vender Zé Lucas por 60 milhões, 70 milhões, vai bater quanto? Sei lá, 120 milhões, 130 milhões, ficaria muito distante ainda. Então, mesmo com todos os problemas que o Fortaleza teve nessa virada de ano, mesmo com todo esse elenco não é nem sendo remontado, porque ele na verdade está perdendo elenco e está trazendo peças que não são do mesmo nível. Trouxe de reforços interessantes ali, como já foi dito, Mailton, que foi até surpreendente para aquele momento financeiro que parecia ser bastante adverso, mas eu estou numa linha que, até que se prove o contrário, o Fortaleza vai ter um caixa para ter esses reforços. O sinão que eu deixo é o seguinte: esse caixa, pelo orçamento que o clube divulgou, deve existir, mas agora, em 7 de fevereiro, ele deveria ter sido mais evidente no elenco que está disputando o Campeonato Cearense. Porque eu também não dá para ser tão inocente de que esse vem agora de 7 de fevereiro a 20 de março. Eu acho que aí também é ser muito otimista com o cenário. A remontagem já deveria estar acontecendo e para que essas primeiras rodadas, que são bastante acessíveis para nós, o Juventude, que seria um problemaço em Caxias do Sul, mas já vai sendo em Fortaleza, já fica ok. O Cuiabá dentro de casa, ok. O Botafogo fora de casa é aquele time que você projeta uma vitória. Pode até não ganhar o jogo, mas independentemente da posição, com todo respeito ao Botafogo e Ribeirão Preto, mas você projeta um resultado positivo. E o São Bernardo é um estreante. Todo mundo vai tratar o estreante como uma fonte de pontos. Mas talvez seja um jogo acessível. Os 2 jogos fora de casa do Fortaleza, nas 5 primeiras rodadas, os 2, você tem que olhar com um cenário que até de 3 pontos está muito na mira. Mas você precisa de um time mais encorpado. E a capacidade financeira que o Fortaleza se apresentou do orçamento é para ter esse time encorpado, embora, no momento, ainda não seja essa equipe. Minhoca, quando a gente vai passando pela tabela do Fortaleza, Cássio já até citou a questão da Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Quem não viu os outros vídeos, é natural que, se você for torcedor do Fortaleza, tenha vindo direto aqui. Esses ícones que a gente marca entre os jogos, tá?
são rodadas da Copa do Brasil. Se o Fortaleza chegar na quarta fase, a quarta fase antecede a estreia contra o Botafogo. E se estiver disputando a quinta fase, detalhe, se o Fortaleza chegar na quinta fase, ele vai para o pote 1. Tem uma grande chance de estar enfrentando um adversário de Série B ou C até, numa eventual quinta fase. A quinta fase antecede o jogo contra o Operário e antecede o clássico na Série B diante do Ceará. Então, o que a gente está vendo aqui nessa tela relacionada à Copa do Brasil e Copa do Nordeste pega ali as 12 primeiras datas. E Minhoca, coincidentemente, e talvez seja até melhor para Fortaleza, essas 12 primeiras datas não trazem nenhuma sequência muito pesada. É tudo bem dentro do compensado, acessível. né? É bem, compensado. Exatamente. Tem horas que vai vir uma coisa mais acessível, tem outra vai ser mais complicado. Você, por exemplo, vai ter o Goiás, depois pega o Avaí. Tudo bem que jogar na ressacada não é tão simples, talvez ali nesse curto intervalo ali, mas você tem um Londrina em casa, logo depois do Clássico. E aí, esse eu acho que é o ponto que o Cássio estava mencionando, né? Que a gente olha nessa tabela, que é o quanto o Fortaleza vai ter um desejo, de fato, pela Copa do Nordeste, né? O quanto, Eu de fato, teria vai... zero. Eu focaria muito nessa Série B. E eu acho que isso tá geral, tá, Fred? Eu acho que isso Tomara tem... que os clubes não escutem Fred, só deixar registrado assim. Não, mas eu tô com essa sensação, Cássio. Eu acho que também parte da torcida, do que eu tô vendo, assim, tá, na minha bolha, eu sinto também que o foco é a Série B, assim. Tipo assim, se coloca o time que puder, não precisa colocar um foco tão grande assim na Copa do... Eu acho que é exatamente por esse motivo que a relação grupo e mata-mata mudou. A Copa do Nordeste eram 7 jogos de grupo e 4 de mata-mata. Eram 11 datas, com 7 de grupo e 4 de mata-mata. Agora são 10 datas com meio a meio, 5 de grupo e 5 de mata-mata. Então, assim, eu acho que até isso talvez tenha sido pensado para esse cenário de ser paralelo a algo que realmente é mais importante, que é a segunda divisão, naturalmente. Sim, que aí vai envolver muito esse contexto. Eu acho que o sorteio para o Fortaleza, a gente até falou aqui, né, da Copa do Brasil, é um sorteio um pouco chato, ter que jogar fora de casa, possivelmente contra o Guarani, né, antes dessa estreia na Série B. Se for a Então, quarta fase, né? claro, em termos de logística fica bom, né? Campinas ali, depois vem Uma viagem Preto. só. Fica ótimo. Mas eu acho que, de fato, o que vai pesar para o Fortaleza é quando chegar já na parte final dessa tabela, com entrada em Copa do Mundo, porque você já tem o América Mineiro, o CRB no Repelé, Sport, essa Ponte Preta que hoje A seria Ponte Preta que está maravilhoso. fugindo de uma. A gente não enxerga nenhum longo corredor polonês para o Fortaleza por conta da Ponte Preta. Que a sequência Náutico, América, CRB Sport é chata. E depois, Atlético e Novo Horizontino são chatos também. A Ponte Preta aí no meio, Vila Nova no final, compensa um E pouco. fechando o Vila Nova no final, Mas essa Ponte Preta, ela pode mudar, né? A gente sabe que a Ponte Preta hoje está péssima, e eu não acho que vai mudar tanto assim, mas ela pode não ser já uma equipe tão Mas a frágil. ponto de ser um problema no Castelão, tá longe. Não, também acho que não, até porque a gente vai estar falando aqui de uma janela já fechada, tá? Não acho que a Ponte vai se reforçar tanto assim. O que pode ter um fator, um novo treinador fazendo modificar uma Ponte Preta mais competitiva, mas não a ponto de o jogo acessível mesmo. Desculpa, foi mal, Bianco. Vocês pularam para o terceiro ponto da tabela, né, do turno, né? Sim. A coluna do meio é que eu falo, que Fred agora já foi para o retorno, mas eu estava falando ainda mas falta só para eu explicar ali, Fred, por favor, da coluna do meio do primeiro turno. O recorte de 4 jogos fora de casa em 5 é chato mesmo, mesmo considerando que um desses será o Clássico Rei. Mas, assim, querendo ou não, porque você no Clássico Rei você não tem as cadeiras, ainda que seja um clássico meio a meio na TV, mas tem nuances assim da relação entre ser mandante ou não, mas de toda forma, e sem contar que o Fortaleza não vem dando muita sorte no Clássico Rei, né? No Campeonato Brasileiro. Então, assim, um recorte de 4 jogos assim, esse Atlético, lembrando que o Atlético agora não joga mais no Independência, tá? Ele joga na Arena Sicredi de São João del Rei, porque ele passou um tempo que esse estádio estava em construção, então ele não estava jogando na cidade dele. Ele jogou parte da Série B no estado do América Mineiro, que fica na capital Belo Horizonte. Então agora o Atlético ele joga no interior mesmo de Minas Gerais. Então, ir para Ressacada, tem um clássico com o Ceará, aí você volta com Londrina, depois vai para o interior de Minas Gerais, depois vai para o Recife. Enfim, esse recorte aí, eu acho pesado. Obviamente, aí agora, Fred, do jeito que você estava na tela do retorno, aí quando for para o retorno também vai ficar assim, 4 de 5 em casa também, né? Eu até chamaria atenção nesse retorno
que é a sequência final, porque aí a sequência final tem muito jogo fora. América fora, Sport fora, Ponte fora, Novo Horizontino fora, que antecede ali a 38ª rodada contra o Vila. Essa ponte fora é o seguinte, a gente está considerando que a ponte, né, que a gente fez o vídeo do Náutico antes desse vídeo, e a ponte está logo no início da tabela do Náutico. A gente considerou, a ponte, se não melhorar em 1 mês e meio, assim, deve ser rebaixado no Paulista. A gente está falando melhorar no sentido de apaziguar a crise, nem evitar o rebaixamento do Paulista, que seria uma ponte completamente problemática. Imagine a ponte nesse momento em que ela aparece. Pode estar rebaixada. Pode estar rebaixada. Não, a tendência, pelo que é a Ponte Preta hoje... Hoje a tendência é que esteja morta. A tendência é que ela esteja rebaixada. Se ela não estiver rebaixada, é justamente o que a gente está falando. Aconteceu alguma coisa. Tipo, e aí vai estar lutando, tentando a sobrevivência. A Ponte Preta, o que a Ponte Preta está hoje, a situação dela atual, se ela não estiver rebaixada nesse momento que ela vai encontrar o Fortaleza, é porque realmente ela conseguiu encontrar um norte no meio dessa temporada. Porque a tendência, com tudo que está acontecendo, é que o Fortaleza já faça esse jogo fora de casa, pega o Sport na ilha, e depois esse jogo do Moisés Lucarelli com a tendência, Fred, de ser uma grande oportunidade de pontuação fora de casa. Eu acho a tabela do segundo turno do Fortaleza pior, porque os jogos fora são piores. Juventude em agosto fora, Criciúma em agosto fora, assim. Você vai no extremo inverno ali, pegar 2 jogos no sul do país. Goiás fora, Londrina fora, América e Sport fora, Novo Horizontino fora. Alguns times com um perfil melhor de mandante, o Fortaleza tem fora de casa no segundo turno. Mas é levemente pior, porque em compensação ele faz 10 jogos em casa, né? Ainda que um seja um clássico, e no final das contas, quando você tem um clássico, essa questão de 10 jogos em casa, 9 fora, acaba se equivalendo por ser um clássico, por ter um clássico envolvido aí no meio. Eu acho que é isso. A gente fecha aqui uma análise sobre essa tabela do Fortaleza, que não tem do que reclamar. A gente procurou aqui problemas, mas o que salta aos olhos, na verdade, é um início muito bom de campeonato. E na dividida, eu sempre sou a favor de ter uma tabela melhor no começo, porque você já se coloca melhor no campeonato. Isso é determinante para que você passe a jogar com mais torcida, com mais tranquilidade para colocar jogadores, para fazer testes, para consolidar seu time. Ano então, Fortaleza, né? Da Série B, quando vinha da Série C, foi uma grande largada e desde então sustentou a primeira colocação. Isso é um roteiro que é o melhor roteiro possível, se você conseguir cumpri-lo. Eu acho que a tabela do Fortaleza, a gente já analisou, quando você está vendo esse vídeo, 3. Faltava gravar o do Ceará, que também é um bom início. Tirando o Náutico, todos não tem muito do que reclamar do início, mas eu acho o do Fortaleza o melhor deles. Então você agora vai para os outros vídeos comparar. Pelo menos o iniciozinho, você vê o início de cada vídeo para comparar se você também acha que o Fortaleza tem a melhor tabela entre os 4 que a gente acompanha de forma mais detalhada. Temos um amplo conteúdo sobre Série B, geral, vários embrólios. O Fortaleza está dentro disso, está envolvido no meio disso com as suas, abre aspas, supercotas de placa de publicidade. Mesmo assim, o Fortaleza ficou ao lado dos clubes para questionar posicionamentos aí da FFU. E pode até vir mudanças, pode vir aí rompimentos. Tem vídeo nosso no feed para você dar uma atualizada nos rumos da segunda divisão para 2026, tá? Eu sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli e Thiago Minhoca. A edição e direção de live foi de Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos. Hora de você deixar a curtida, de você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se quiser dar uma contribuição financeira ao nosso projeto, é só se tornar membro aqui. É importantíssimo para que a gente possa fazer o que está fazendo hoje aqui, ó, no meio de um sábado, parar tudo e trazer e fazer vídeos para vocês. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.